cuidar do nosso dia, nos proteger, nos amparar a cada momento. Nós agradecemos toda a espiritualidade amiga, todos os benfeitores espirituais que chegaram antes para harmonizar este ambiente, preparar este ambiente para nos receber com tanto carinho, com tanto desvelo. Agradecemos todas as fraternidades que desempenham seus papéis e, acima de tudo, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, este irmão mais velho que segura as nossas mãos, guiando os nossos caminhos, nossos passos, este que nos protege, nos ampara a cada momento, que a cada momento está conosco. Agradecemos a Ti, amado Mestre, pelo Evangelho em nossas vidas. Agradecemos por este ambiente onde podemos realizar as nossas preces, onde podemos vir recolher do alto de Ti, do plano espiritual, todas as benesses para a nossa vida, para a nossa semana. Agradecemos a todos aqui que participam, que deixam o seu carinho, a sua paz, que trazem um abraço, um sorriso, a todos nós que de alguma forma contribuímos uns para com os outros e que possamos continuar juntos no Evangelho do Cristo, a ampliar este ambiente a portas afora, que possamos realizar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, todos os ensinamentos trazidos por Jesus. Que possamos, amado Mestre, senti-lo a cada momento mais próximo e que a Tua paz acompanhe a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, eu gostaria então de começar com uma história que eu li recentemente, mas eu não sei o autor dessa história. E conta-se então que, para iniciar, né, o capítulo hoje é Reclamar Menos, do livro Segue-me, escrito por Chico Xavier e pelas mãos de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier por Emmanuel. E é um livro que a primeira edição foi escrita em 1973. E é Reclamar Menos, no capítulo, na página 71. Bom, conta-se então que tinha um reinado e um rei que vivia com seu servo. E esse servo então acompanhava a vida do rei, seguia em todos os passos. E o rei gostava muito desse servo. Só que esse servo sempre falava de Deus para o rei e o rei sempre reclamava, sempre tinha alguma coisa para falar, né, e resmungar do dia, da vida, enfim. E esse servo sempre falava assim: Deus nunca erra, Deus tem o seu propósito, tudo acontece, né, pela vontade de Deus. Mas ainda assim, esse rei continuava, né, sempre reclamando. Até que um dia eles foram caçar juntos, andar, né, numa floresta, e ocorreu um acidente e o rei então foi atacado por um animal. E nessa briga, até o servo conseguir, né, pegar esse animal e tirar da presença do rei, demorou um tempo e o rei então se machucou. Eu tô fazendo isso? Não. Ele se machucou e ele perdeu um dedo. E aí o rei volta para casa bravo, né, reclamando porque aquele acidente aconteceu, porque ele perdeu o dedo. E aí o servo falava assim: não, mas Deus nunca erra. E ele assim: como que você pode falar que Deus nunca erra? Olha o que aconteceu e tudo mais. E ele irritou tanto o rei falando de Deus, né, que estava tudo sob controle, que o rei decidiu prendê-lo. E aí ele prendeu o servo e, passado muito tempo, esse rei decide novamente fazer um passeio na floresta, agora sem o servo que está preso, e ele foi. Nesse passeio, ele é então surpreendido por uma tribo que
fazia sacrifícios com seres humanos e pegaram o rei, né, e fizeram, né, começaram então todo um ritual para sacrificar o rei. Mas no final, né, quando já iam o processo, eles perceberam que o rei não tinha o dedo. E aí eles não podem, né, essa tribo não podia, porque tinha que ser completo, puro, né, assim, o corpo tinha que estar completo. E aí eles soltaram então o rei. E o rei volta então para o seu reinado, para o seu castelo, e chama o servo. E fala assim, olha, hoje aconteceu isso e, né, eu só não fui morto por conta do meu dedo. Será que você estava correto quando você dizia, né, que Deus nunca erra? E ele sempre repetindo as mesmas frases. Eu acredito que Deus nunca erra, que, né, tudo tem um propósito. E aí o rei falou assim, mas tenho uma dúvida, se Deus nunca erra, por que ele permitiu que eu te prendesse, que você ficasse aqui tanto tempo e não me acompanhasse nesse passeio? Ele falou, se eu tivesse ido com o senhor, eu teria sido morto, porque eu tenho todas as partes do meu corpo. E aí, né, o rei se curva e para um pouco de reclamar e começa a ouvir um pouco mais o seu servo. É uma história talvez muito infantil, mas que relata, né, mostrando o hábito, né, do rei, por ele não ter a crença do servo, de reclamar das situações. E hoje, como nós vamos falar sobre reclamar menos, eu queria perguntar para vocês, uma pergunta retórica, se vocês, em algum momento, ou muitos momentos da vida, ou no dia de hoje, já realizaram alguma reclamação, que é muito comum para todos nós. E nós sempre temos um motivo, né? Na nossa vida, todos nós temos um motivo para reclamar, assim como o rei, nem que seja, né, por alguns detalhes. Reclamar do vizinho, reclamar no trânsito, reclamar do chefe, reclamar da esposa, do marido, né, das coisas, das situações, das pessoas. E se nós, mesmo, né, não percebendo muito no nosso dia a dia, realizarmos essas reclamações, nós estamos contribuindo para o nosso próprio estresse. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para o final. E para que a gente entenda também, durante essas reflexões da noite de hoje, se o que nós realizamos são realmente reclamações ou se são comentários, ou apenas nós estamos apenas tecendo algum comentário sobre a situação ou sobre alguém. Bom, o dicionário diz que reclamar é expressar uma insatisfação, é uma queixa, um protesto de alguma coisa ou de alguém. E no mesmo dicionário diz que clamar é pedir, rogar, clamar, né? É suplicar para que algo aconteça. Essa palavra vem do latim, mas se nós analisarmos a palavra simples, somente a palavra, nós podemos entender que nós estamos clamando novamente. Toda vez que nós colocamos o prefixo re, né, ré, nós estamos pedindo que aquilo aconteça novamente, que aquele verbo aconteça novamente. Então, reclamar, nós estamos clamando para que aquela situação ocorra. Então, nós sempre estamos associando a reclamação a algum componente negativo. E por que nós reclamamos? Nós reclamamos por alguns fatores. Nós reclamamos para expor uma insatisfação, como a palavra mesmo diz, quando nós estamos frustrados ou precisamos desabafar. Nós reclamamos também quando nós não concordamos com alguma coisa, quando nós estamos raivosos porque nós não recebemos um trabalho ou um serviço do qual nós esperávamos algo mais, né? Nós reclamamos também pelo meio em que nós vivemos, né? No meio, quando nós chegamos em algum grupo e as pessoas estão reclamando, nós, de alguma forma, né? Eu falo nós, mas
talvez não aconteça isso com vocês, mas nós temos essa necessidade de participar do grupo. Então, nós acabamos reclamando também porque todos estão reclamando e o nosso silêncio acaba sendo um pouco incômodo. Então, a gente acaba entrando nesse fluxo da reclamação e é bem comum, né? Nós já vimos que, assim, muitas vezes alguém fala, eu tô com uma dor de cabeça, aí vem o outro e fala assim, nossa, mas a minha dor de cabeça é muito pior, porque dói aqui, dói lá, e aí também tenho dor no joelho, e também aconteceu aqui. E aí, quando nós vamos ver, a gente está reclamando de coisas que a gente nem sabe que a gente reclama, né? Que está acontecendo. E, basicamente, pelo hábito. Nós reclamamos porque nós temos o hábito de reclamar, nós nos viciamos naquele comportamento. E por que isso acontece? Porque quando nós reclamamos, a neurociência explica que existem algumas funções no nosso cérebro que são chamadas a atenção, né? São alertadas. Então, para que a gente realize as sinapses neurais, nós precisamos de alguns neurotransmissores. E estes neurotransmissores fazem com que a gente entre, né? Nós liberamos cortisol, que é o hormônio para fuga ou luta. Então, nós liberamos esse hormônio no nosso corpo para nos preparar para uma luta ou para fugir da situação. Quando nós reclamamos, nós também liberamos esse hormônio. E esse hormônio é o hormônio do estresse. Esse hormônio, por muito tempo no nosso corpo, liberado de forma consecutiva, ele acaba prejudicando algumas funções. Nós podemos desenvolver problemas cardiovasculares, nós podemos desenvolver problemas de pressão, né, aumentando a nossa pressão, podemos desenvolver a diabetes e também alguns problemas cerebrais mesmo, né, tipo de derrames, porque por conta do excesso, né, ou a liberação constante do hormônio cortisol. Nós também liberamos o neurotransmissor noradrenalina. E esse hormônio, esse neurotransmissor, ele atua no momento que a gente está com raiva. Então, nós não percebemos, provavelmente, no decorrer das nossas reclamações, que vem essa emoção. Nós também liberamos esse hormônio, que vai trazer essa sensação de raiva, de querer fugir ali mesmo daquela situação. A gente sente um incômodo e talvez vocês possam até já ter acontecido isso com vocês, de se sentir mesmo com dor de cabeça, fisicamente cansado e tal. E nós também liberamos o hormônio dopamina. E a dopamina é o hormônio mais relacionado ao prazer, ao hábito de reclamar. Então, quando a gente reclama com frequência, a gente libera mais dopamina, nos satisfaz. E é aí, esse hormônio, ele está diretamente ligado ao nosso hábito. Ele se acostuma, o nosso cérebro se acostuma em ter aquela dopamina ali, e aí a gente quer mais. E o nosso cérebro, quando a gente faz várias ações repetidamente, ele se acostuma com aquilo e ele vai para aquele lado que é mais fácil, né? Que é quando a gente cria o hábito. A gente demora um tempo, mas depois que a gente, que o nosso cérebro entendeu, ele vai por aquele caminho mais rápido. É como se a gente estivesse indo numa festa ou numa floresta, sei lá, desbravando uma floresta pela primeira vez. Nós vamos entrar por um caminho, a gente vai cortando os matos e tudo mais. É difícil, a gente vai ter dificuldade, vai se machucar, vai ficar tenso. Depois que nós fizermos aquele caminho várias vezes, aquele caminho vai ficar tranquilo, vai ficar fácil, já vai criar um caminho ali. Então, numa situação de estresse ou numa situação que nós temos ainda uma incerteza ou precisamos resolver algum problema, o nosso cérebro vai nos mandar para aquele caminho. E é aí que é a questão, porque quando nós temos o hábito de reclamar, a gente faz sem nem perceber. E quando a gente faz sem perceber, a gente também não percebe, a gente vai se acostumando com essas descargas de cortisol, de noradrenalina e de dopamina no nosso corpo, o que vai causar mais estresse, que causa estresse para cada um de nós. Então,
o que é importante saber, né, com relação ao hábito? Que o hábito que nós temos de reclamar, né, nós podemos reverter isso abrindo outros caminhos na mata, fazendo outras vias no nosso cérebro. Nós vamos diminuir, é claro, talvez isso seja um pouco trabalhoso no início, mas com o tempo nós vamos criar essas vias e o nosso cérebro ele vai, no momento em que nós precisamos resolver alguma situação que nos é nova, ele vai por essa via. Então, ao invés da gente reclamar, a gente vai por essa outra via, seja ela uma via de paz, seja ela uma via onde nós vamos ter mais foco, nós vamos nos concentrar mais em algo. Então, isso tudo pode ser trabalhado, tá? Então, nós já vimos por que nós reclamamos e o que acontece no nosso cérebro quando nós reclamamos. E aí, lembrando sempre que quando a gente reclama, a gente cria esse hábito, é um hábito automático e esses neurônios eles vão sempre indo por esses caminhos, eles vão seguindo isso. Por isso que tem um livro chamado Reclame Menos e se Concentre Mais nas Coisas Positivas, que é um autor que ele teve a ideia de conduzir, né, ele era um pastor também nos Estados Unidos e ele conduzia a igreja dele. Ele falou assim, a gente precisa mudar esse hábito da reclamação. E ele criou umas pulseirinhas, que cada vez que você reclamava, você tinha que mudar a pulseira de lugar. E o objetivo era fazer por 21 dias esse mesmo procedimento. Então, quantas vezes você... Pode ser aliança, pode ser um anel, pode ser qualquer coisa, mas você tem que lembrar de reclamar, de mudar. E ele falou que demorou muito para as pessoas, né, se acostumarem com isso e para ele, inclusive, colocar. Porque ele diz que todo líder que o procurou na intenção de colocar esse projeto, tanto nas suas igrejas quanto nas suas empresas, eles falavam assim, não, eu acho que os meus funcionários, os meus participantes ali, eles estão precisando disso. E eles sempre mandavam um bilhetinho dizendo que se o líder não praticasse, se o líder não fizesse junto, não ia valer, não ia ser possível que as pessoas parassem, porque é pelo exemplo. E aí ele então criou ele escreveu esse livro e ele dá algumas dicas também. E tem um livro também brasileiro, né, 2 autores brasileiros falando também sobre um dia sem reclamar. E ele dá algumas dicas, alguns exercícios para que a gente possa reclamar menos, né, conseguir reverter esses neurotransmissores aí e usar outros neurotransmissores que vão utilizar e vão nos trazer benefícios para a saúde. Mas Chico Xavier ele fala que quem reclama fere a si mesmo. E ele não está errado, porque nós estamos tomando esse veneno, né? Cada vez que a gente reclama, sem perceber. E ele diz assim que a reclamação, Chico Xavier fala que a reclamação não resolve o problema, ele só tira o foco da solução. Então, quando a gente muda e diminui esse hábito de reclamar, nós vamos focar a nossa atenção na resolução do problema e não na reclamação, porque a reclamação não vai mudar nada do problema, né? Se a gente lembrar de alguns momentos que a gente reclama, não vai alterar a situação. E Emmanuel, ele também diz que quando a gente reclama, não nesse texto que nós estamos falando hoje, mas num outro texto do livro, ele diz que quando a gente reclama, a gente cria o nosso campo energético fica mais denso. E não só a gente se afiniza com quem está também no mesmo nível, como a gente impede que essa conexão com o plano superior seja maior. Então, tudo é energia. E se a gente usa a nossa energia, o nosso pensamento, por um lado, nós vamos atrair quem está pensando e quem está naquele mesmo lado. E se nós
pensarmos da outra forma, se nós pensarmos sempre em focar na solução, ou se nós estivermos sempre voltados para a paz, para a harmonia, né? E lembrar que cada um de nós, Chico Xavier ele fala, né, e Emmanuel, que cada um de nós está vivendo como um rei. Nós estamos vivendo na melhor situação que nos pode acontecer. E que muitas vezes, na maioria das vezes, nós não entendemos quando acontece algo desafiador, mas que está tudo sob a proteção e os cuidados de Deus. E ele diz também que quando a gente reclama, é uma ingratidão para com Deus. Porque é como se a gente falasse assim, eu não acredito no que está acontecendo, isso não deveria estar acontecendo, ou seja, existe uma soberba da minha parte, né? Isso não deveria estar acontecendo comigo, ou aquela pessoa deveria fazer aquilo que eu gostaria que ela fizesse. Então existe uma soberba nossa, né? Da nossa parte. E a ingratidão para com Deus. Né? Se a gente lembrar da história do rei, ele estava reclamando porque ele tinha perdido um dedo, mas foi a falta do dedo que salvou. E ele poderia ter perdido a mão, ele poderia ter perdido o braço, ele poderia ter morrido, né? Mas ele tem motivos para agradecer. E aí Emmanuel fala que se nós reclamássemos menos, nós diminuiríamos assim grandemente o ódio no planeta. Essa energia de ódio no planeta. Porque as nossas reclamações, como nós, né, vemos, estão sempre associadas ao negativo. E ninguém pensa assim, poxa vida, aquele meu chefe me deu outro aumento, que coisa, né? Ou, nossa, aquela minha vizinha, ela faz um barulho, mas ela é tão alegre, tão boa. Nós normalmente não levamos para esse lado. Existe sempre essa conotação negativa. E é por isso que nós temos todo esse desenvolver, né, dos neurotransmissores. E como a gente sabe se o que a gente está falando, né, se o que a gente externiza através das nossas palavras é uma reclamação ou é um comentário, né? Porque muitas pessoas falam assim, não, mas eu não estou reclamando, eu só estou tecendo um comentário. E realmente, a reclamação também é um comentário. Quando nós fazemos um comentário desejando que aquela ação, que aquela situação ou que aquela pessoa, né, da qual nós estamos falando, agisse de forma diferente ou que a situação fosse diferente, é uma reclamação. Quando nós fazemos o comentário, mas nós não temos esse julgamento, nós não temos no nosso íntimo essa intenção de mudar, né? Essa intenção de fazer diferente. Por exemplo, você pede ajuda para alguém para estender as roupas no varal. E a pessoa vai e estende as roupas no varal. Completamente diferente da que você faz. Totalmente diferente. Aí você pode olhar e falar assim, nossa, outra forma de estender as roupas, eu nunca tinha pensado nisso. Ou você pode falar assim, não é assim. Não é assim que estende. Você tem que estender dessa forma. Por quê? Porque é a gente querendo que seja do nosso jeito. Da nossa soberba, achando que o nosso jeito é o melhor. O nosso jeito é o mais correto. Então existe esse sentimento por trás, né? Então se a gente faz um comentário, poxa, olha só, o cara fechou ali no trânsito, quase aconteceu um acidente. Ok, mas qual a vibração que eu coloco? Se eu reclamar e se eu xingar ou se eu falar que o cara tinha que ter feito aquilo, que tinha que ter feito aquilo outro. Então depende de como é o nosso estado, né? E a nossa intenção por trás dessas palavras. E a gente lembrando do Evangelho, em vários momentos, quando nós lemos as passagens de Jesus, ele foi motivo, ele sofreu reclamações de todos os tipos. Reclamaram dele porque ele estava ajudando as pessoas, os publicanos, porque ele ajudava, curava as pessoas aos sábados, porque ele ajudava os sofredores, porque ele não fazia o que, né, a lei, né, dos fariseus na época cobravam. Em todos os momentos fizeram murmuração contra Jesus. E até mesmo
quando ele estava, né, na cruz, em momento algum ele reclamou. Ele se dirigiu novamente a essas pessoas que faziam queixas dele, reclamando também dele, né, dessas pessoas. Ele sempre fazia entrar. Ele sempre se dirigiu a elas, ou orou por elas, ou orou para aquela situação. Quando ele ficou sozinho no deserto, ele tinha motivos. 40 dias no deserto, sozinho, com fome, com sede, né, sofrendo ataques, e ele em momento algum murmurou. Ele sempre fazia o quê? As suas orações. Ele sempre se recolhia para resolver o que precisava ser resolvido, né, naquela situação. Em momento algum. Eu não encontrei até hoje no Evangelho nenhum momento em que Jesus reclamava. Muitas vezes ele era enérgico, cobrando alguma posição, né, das pessoas que ali estavam com ele. Mas em momento algum ele reclamou dessas pessoas. E aí, como que a gente pode tratar as reclamações, né? Como que a gente pode começar, quem tiver, claro, a intenção de mudar esse hábito, né? Que tudo vai depender de nós, de cada um de nós. Se nós desejarmos, nós conseguimos mudar esse hábito. Primeiro é torná-lo consciente, né? Se a gente perceber, começar a checar se nos nossos comentários existe mais de murmuração, de reclamação ou de comentário mesmo, né? Segundo, é colocar no nosso dia a dia mais a gratidão. Diante de uma situação desafiadora, diante de uma situação que exige de nós muito mais habilidades, nós pararmos e focarmos no que nós podemos fazer. E, diante desse cenário, pegar os pontos que são positivos e nos focar nesses pontos. Toda situação tem, né, tudo que acontece tem alguma coisa de positivo, tem que ter. E aí nós focarmos neste positivo. E também, nesses livros, eles falam que se nós à noite pararmos para refletir, que nós podemos fazer um gesto de gratidão, né? E agradecer por alguma coisa que aconteceu no nosso dia, por alguma situação que nós desempenhamos de uma forma, né, boa, que foi surpreendente para nós, ou por algum gesto que alguém teve. Então, a escrever esses pontos gratificantes ajuda a criar esses caminhos diferentes no nosso cérebro. Ajuda a diminuir, deixar que os matos tomem conta daqueles caminhos mais, né, da reclamação, e se concentrar mais no que é positivo. E se a gente pensa que se a gente reclama, ou melhor, que a gente clama o que está acontecendo, e normalmente é algo negativo, nós atraímos isso cada vez mais. É como se nós pedimos cada vez mais para aquilo, né? Então, que a gente hoje, a partir de hoje talvez, possamos, através desses livros e do Evangelho, né, através do Evangelho, perceber estas lições de como exemplificar no nosso dia a dia e exercer a gratidão no nosso dia a dia e colocar isso em prática, né, com as pessoas que estão à nossa volta, e depois ir ampliando e mudando essa energia. Porque da mesma forma que esses disparos de neurotransmissores que nos trazem, que podem nos causar danos físicos, né, diabetes, hipertensão, estresse, né, vários problemas de saúde, nós também temos do outro lado, né, quando a gente libera outros hormônios, que são hormônios também relacionados ao prazer. Quando nós fazemos uma prece, nós estamos acalmando, né, o nosso ser, a gente acaba melhorando a nossa saúde, não só a nossa saúde física, mas a nossa saúde espiritual e mental. Então essa é a mensagem que eu queria trazer nessa noite, que possamos ficar atentos com o que nós falamos, né? A nossa palavra tem poder, e que a gente possa, de repente, fazer algum exercício diário, cada um de nós, com os familiares principalmente, e mudar essa energia, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês.
E convido então também a realizarmos uma prece de gratidão ao nosso Pai Criador, por toda a natureza que nos rodeia. Agradecemos por todas as bênçãos que temos no nosso dia a dia. Agradecemos pela proteção da nossa casa, do nosso lar, pelos nossos familiares amados, por todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para que chegássemos onde estamos hoje. Agradecemos aos nossos pais que nos cuidaram. Agradecemos aos nossos professores que nos auxiliaram na educação e também na nossa formação intelectual. Agradecemos, enfim, a todas essas pessoas. Agradecemos por ter este espaço para nos reunirmos, para estudarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Agradecemos pela nossa saúde perfeita. Agradecemos pelo Evangelho em nossa vida. Agradecemos por ele alimentar a nossa alma e por ele nos trazer esperança, fé. E que mesmo nas situações ou nesse momento em que muitas vezes o mal parece aumentar, tenhamos a certeza de que o bem está sempre prevalecendo e que nós abrimos os nossos olhos para o bem, para a paz, para o amor, para a fé, para a esperança, para tudo que o nosso Mestre Jesus nos orienta. Que as Tuas palavras, Senhor amado, estejam em nossos corações e os Teus exemplos em nossas mentes, que possamos praticá-los no nosso dia a dia e que a paz de Jesus esteja entre cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.